Se você faz parte de alguma família ou núcleo de ocupação não indígena das terras Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios, assista esse vídeo até o final. Eu sou o juiz federal encarregado pelo cumprimento de sentença desse processo, aqui em Arapiraca, na 8ª Vara. Esse é um caso muito difícil. Envolve terra, moradia, história de família, trabalho, comunidades indígenas, não indígenas e a atuação de órgãos públicos. Por isso é natural que exista medo, desconfiança e preocupação de todos os lados. Mas uma coisa precisa ficar bem clara. A Justiça Federal precisa fazer esse processo andar com segurança, transparência e respeito a todas as partes. Hoje, um dos grandes problemas é que a FUNAI precisa ir aos imóveis para fazer o trabalho dela. Precisa identificar as áreas, avaliar, levantar as benfeitorias e buscar informações essenciais para a solução do processo. Só que esse trabalho de campo tem encontrado resistência de algumas pessoas, tensão e risco para todos os envolvidos, agentes públicos, indígenas e não indígenas. Para tentar reduzir essa tensão e organizar mais as informações, a 8ª Vara Federal vai realizar um mutirão de audiências. Essas audiências terão um objetivo simples: ouvir cada família e núcleo de ocupação para receber informações e documentos essenciais sobre desde quando aquela família ocupa a área. A pergunta principal é essa: essa família ou núcleo de ocupação está nessa área desde quando? Desde antes ou depois de 5 de outubro de 1988. Essa data é importante porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 87 e outros processos sobre o chamado marco temporal, tratou também das ocupações dos não indígenas de boa-fé. Em alguns casos, veja bem, em alguns casos, poderá haver discussão futura sobre indenização da terra nua, não apenas das benfeitorias. Ou seja, a pessoa que está lá ser indenizada pelo valor do terreno. Presta atenção, eu não estou dizendo que alguém já tem o direito garantido. Também não estou dizendo que a indenização será automaticamente paga. Isso será analisado no momento certo, depois da audiência, dos documentos e do trabalho técnico da FUNAI. O que estou dizendo é outra coisa. Quem afirma que já está lá naquelas terras desde antes de 5 de outubro de 1988, vai ter a oportunidade de vir até o processo, vai ter a oportunidade de vir até aqui o fórum e falar perante o juiz. Também é importante deixar claro que nós não vamos discutir a demarcação das terras indígenas. Ou seja, o processo de demarcação não será suspenso. A FUNAI ainda terá que fazer o trabalho técnico nos imóveis. A audiência servirá para uma coisa muito específica: ouvir as famílias e organizar toda a documentação e informação a respeito do tempo que essas famílias estão lá. Para facilitar o trabalho, a Justiça Federal vai disponibilizar um formulário eletrônico. Quem puder, deve preencher esse formulário antes da audiência. Isso vai ajudar muito na nossa organização. Mas se você não conseguir preencher esse formulário, não deixe de comparecer. O formulário não substitui a audiência. Ele também não garante nenhuma decisão automática. Ele serve apenas para adiantar informações e diminuir a confusão que a gente pode ter aqui nos dias da audiência. No dia da audiência, traga seus documentos pessoais e os documentos que você tiver a respeito do imóvel. Pode ser documento de compra, recibo, formal de partilha, inventário, documento de herança, cadastros rurais, CCIR, ITR, CAR ou qualquer outro documento que ajude você a mostrar que você está nesse imóvel desde essa data que eu já mencionei aqui. As datas, os horários, os nomes e as famílias que vão ser convocadas para participar das audiências será divulgado no momento oportuno. Em caso de dúvida, basta procurar a Justiça Federal pelos canais oficiais, que vamos fazer de tudo para tirar as suas dúvidas. Eu peço a colaboração de todos, indígenas, não indígenas, agentes públicos, advogados, líderes comunitários, seja quem for que participe nesse processo. Venha com esse espírito de colaboração. Ninguém precisa abrir mão dos seus direitos, mas todos precisam permitir que o processo seja conduzido com respeito, segurança e tranquilidade. A Justiça Federal vai trabalhar para ouvir as pessoas, reunir essa documentação e auxiliar a FUNAI no trabalho técnico que é dever dela. Finalmente, eu não posso antecipar a minha decisão, mas eu posso lhe garantir uma coisa, que nessa fase, cada família, cada pessoa envolvida nesse processo terá a oportunidade de falar e ser ouvida.